Fala, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Se você está pensando em cultivar uma videira em casa, mas o seu espaçamento aí é curto ou mesmo é bastante amplo, esse vídeo vai ser muito útil para você. Exatamente nesse vídeo você vai aprender um conteúdo tão esperado por muitas pessoas aqui. Você vai aprender nesse vídeo como fazer a condução de uma videira no sistema latada. Vamos lá? Vamos trabalhar. Vai aqui então a primeira opção de condução de videira. Se você tem aí um espaço de 1,30 m, ou seja, um corredor com essas medidas de 1,30 m de largura, então essa primeira opção com certeza vai servir para você. E você vai conseguir conduzir uma videira no sistema latada, justamente nesse espaço que você tem. Então o que é que você pode fazer? Quando você fizer o plantio da sua videira, você faz apenas a condução simples dessa videira. Cordão simples, guia simples, eu já expliquei para vocês o que isso significa. Então, com apenas um cordão simples, você coloca ele para ele vir próximo da parede. Acredito que você vai querer que ele fique do lado da parede do muro, em vez do lado da parede da sua casa. Então, olha, coloca ele próximo da parede, lembrando que não precisa encostar. Olha aí o espaçamento que eu deixei, ó. Justamente para facilitar a manutenção. Tirar cascas velhas, fazer pulverizações no tronco é muito importante. E também evita ferir o tronco. Se ele ficar encostado na parede, pode acabar criando aí feridas e você ter problemas aí com entrada de doenças. Então você vai conduzindo esse guia principal, ou esse cordão simples da sua videira, desse jeito aqui, olha. Vou chegando para trás aqui para mostrar a vocês como é que tá os ramos. Desse jeito aí. Esse espaço que eu estou mostrando para vocês aqui, ele tem mais ou menos 3 metros. De lá até aqui, ó. Até aqui ele tem 3 metros. Agora, se a largura desse espaço de 3 metros que talvez você tenha aí na sua casa for de 1,30 m, então é dessa forma que você vai conseguir conduzir. Condução de cordão simples e os ramos crescendo somente para a parte de dentro da latada. Agora, nessa condução, no corredor estreito que você tenha, a questão da quantidade de ramos que você pode ter aí, você pode ter mais ou menos uns 10 ramos. Então nessa videira aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ramos. Mas se você conseguir organizar bem a sua condução aí nesse espaço, nesse corredor estreito de 1,30 m de largura por 3 metros de comprimento, você consegue colocar aí no máximo 12 ramos de produção no futuro. Então você vai ter uma produção muito boa de uvas. Agora, se você tem disponível aí na sua casa um espaçamento maior do que o de 1,5 m e também está pensando em cultivar uma videira nesse espaçamento, aí agora nessa segunda opção, que vai ser muito útil para você, você vai entender como que você pode conduzir a sua videira nesse espaçamento na sua latada. Então agora vamos imaginar que esse espaçamento que você tenha, ele seja de 2,5 metros de largura. Então, como é que você pode fazer a condução da sua videira com esse espaçamento aí? Então, vamos lá. Agora fica atento às dicas. Diferente da primeira opção que eu dei para vocês, do corredor mais estreito, nessa segunda opção, a sua videira, em vez de apenas uma condução, ela vai precisar de uma condução de cordão duplo, ou seja, um guia para o lado direito e outro guia para o lado esquerdo. Então, imaginando que você já fez isso aí na sua planta, você fez o plantio da sua videira mais ou menos aqui no meio da latada aqui. Eu estou no meio da latada aqui, ó. Tá vendo? Ó, no meio da latada. Então você fez o plantio da sua videira aqui no meio. Então aqui, exatamente aqui onde vocês estão vendo aqui, olha, você vai precisar de uma condução de cordão duplo, desse jeito aqui. Então, quando isso acontecer, você vai conduzir um dos cordões para o lado direito, que vai ser semelhante à primeira dica que eu dei para vocês. Então você vai deixar ele desenvolver aqui, lembrando que é bom deixar afastado da parede, tá bom? Para facilitar aí o seu trabalho, a sua manutenção no tronco e também nos ramos da videira. E aí você vai deixar esses ramos também desenvolverem para dentro da latada, desse espaçamento de 2,5 metros. Já a outra opção, o outro cordão que ele vai precisar ser conduzido aqui para o lado esquerdo, você vai conduzir da mesma forma que conduziu esse daqui do lado direito. Você vai deixar ele vir próximo aqui, talvez seja a parede do lado de cá também. Então você coloca um pouco afastado da parede e deixa ele desenvolvendo os ramos, lembrando que os ramos precisam crescer somente desse lado aqui da latada. Então ele vai se comportar aqui. Cordão do lado esquerdo, os ramos vai crescer para o lado direito.
cordão do lado direito, os ramos vai crescer para o lado esquerdo. Ou seja, os dois ramos, tanto de um lado quanto do outro, vão crescer para o centro da sua latada aí de 2,5 metros. Aí agora tem a questão da quantidade de ramos para essa condução de 2,5 metros de largura. Então você tem uma condução dupla, né? Uma condução para o lado esquerdo e uma condução para o lado direito. Se você seguir mais ou menos aí a regra da primeira opção que eu dei para vocês, de fazer uma latada de 3 metros de comprimento, então você vai poder manter aí cada lateral dessa aqui com 10 a 12 ramos. Então, 10 a 12 ramos do lado de cá e 10 a 12 ramos do lado de cá. Então você calcula aí mais ou menos a produção. Geralmente as videiras dão aí, você pode deixar aí no máximo 2 cachos por ramo. Se sua videira estiver adulta, desenvolvida, bem nutrida, ela dá mais ou menos essa média aí. Então você calcula, vai ver mais ou menos quanto de uva que você pode ter aí de cachos, que você pode ter na sua casa. Então essa foi a segunda opção, condução dupla. Agora, se você tem aí na sua casa um espaçamento bem maior do que 2,5 metros e está pensando em fazer a condução de uma videira, vai aqui a terceira opção para você conduzir a sua videira. Mas aí agora vamos imaginar que você tem aí uma latada, ou seja, um espaçamento que você vai construir uma latada de 3,5 metros por 3,5 metros. Vamos deixar essa medida para facilitar o nosso vídeo aqui e vocês entenderem aí. Vamos trabalhar. Pronto, nessa terceira opção, agora vamos imaginar que nessa latada que você tem aí de 3 metros ou 3,5 metros, então 1,5 metro para lá, outro 1,5 metro para cá. Então vamos imaginar que você fez o plantio da sua videira aqui no centro, dividindo 1,5 metro para um lado, 1,5 metro para o outro. Então o que é que você pode fazer para facilitar a sua condução? Você pode fazer apenas uma condução simples, de cordão simples. Por quê? Porque a sua videira agora vai ficar formada em um outro sistema. Olha que eu vou mostrar para vocês aqui como esse ficou muito bom. Então, depois que a sua videira também crescer, vai ser apenas uma condução, ou condução de cordão simples. Então você vai dividir a sua videira e vai colocar ela nesse espaço no centro, dividindo o espaçamento de um lado e do outro exatamente igual. Se for 3 metros, vai ser 1,5 metro para cada lado. Então a sua videira vai crescer nessa formação que vocês estão vendo, exatamente essa daí, ó. Olha aí, ramos para o lado direito e ramos desenvolvendo também para o lado esquerdo. Então, como eu disse para vocês, que se você fizer uma latada aí de pelo menos 3 metros de comprimento, você pode manter 12 ramos crescendo desse lado aqui e 12 ramos crescendo do lado de lá. Lembrando para vocês que o espaçamento eles precisam ser bom, um espaçamento bom para sua videira ela não ficar muito tumultuada e você ter muito problemas aí com doenças. Tá vendo que a minha eu tô acabando de organizar ainda, então, mas você já dá para perceber que o espaçamento entre um ramo e outro, eles estão com uma distância muito boa. Então exatamente assim você também precisa fazer aí na sua planta. Esse sistema de condução aqui, cultivadores, nós conhecemos ele como sistema de espinha de peixe. Por quê? Porque ramos crescem para o lado direito e ramos crescem para o lado esquerdo. O que isso significa aí quando você fazer o plantio da sua videira e conduzir ela nesse sistema de condução? Significa que você pode deixar crescer todos os netos laterais do guia principal. Tanto os do lado direito quanto os do lado esquerdo você vai formar exatamente nessa condução aqui, olha, espinha de peixe. Então mantenha todos os netos desenvolvendo e futuramente a sua videira vai ficar com essa formação aí. Uma formação muito boa, muito show de bola. Essa daqui conhecemos muito bem como condução espinha de peixe. E essa condução aí, ela é boa porque a sua planta, ela tem muito mais espaço para desenvolver os ramos. O que significa que ela, claro, vai precisar de muito mais nutrientes para ter um bom desenvolvimento. E a produção nem se fala. Se for uma planta boa, enxertada, certificada, com certeza você vai ter uma latada muito boa aí e que você vai ter opções aí muito interessantes para conduzir sua videira. Claro, existem outras formas de você conduzir suas plantas, mas nesse vídeo eu dei apenas 3 dicas boas aqui para você conduzir uma videira no sistema latada. Então, com certeza, uma dessas dicas vai servir para você, vai ser muito útil aí. E eu espero, claro, que você coloque em prática essas sugestões e depois, claro, conte como foi o resultado em seguir essas dicas. 3 dicas muito boas eu deixei aqui para vocês. Se você tem aí um corredor estreito, construa sua latada e siga essa primeira opção que eu dei para vocês aqui.
Mesmo que o corredor seja estreitinho aí, é possível sim você cultivar sua videira em casa. Prepare primeiro a sua condução aí latada, depois faça o plantio da videira seguindo a primeira opção que eu dei para vocês. Se você tem um espaçamento um pouco maior aí, você viu que a segunda opção ela pode ser muito útil para você. Você pode fazer a condução da sua videira, condução de cordão duplo. Ou se você tiver um espaçamento aí mais à vontade, aí você pode usar a terceira opção e fazer aquele sistema de peixe que ficou muito bom aqui nessa videira minha e você também pode ter aí na sua casa. Então, cultivadores, uma das três opções com certeza vai ser boa para você. Então, coloque em prática e depois conta aqui nos comentários qual foi o resultado da sua formação dilatada e a sua formação também de videira nessa condução aí. Olha, cultivadores, confesso que gostei muito de fazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu ainda não tinha esse conteúdo específico aqui de como fazer a condução de uma videira na latada. Em um dos vídeos que eu tenho aqui no canal é sobre a poda dessa videira Isabel. Então nesse vídeo eu explico um pouquinho a formação que está a minha planta. Mas um vídeo específico, esse daqui, com certeza, muito bom, muito prático e tenho certeza que vai ajudar cada um de vocês. Então eu só quero agradecer as curtidas que vocês têm deixado sempre nos vídeos aqui, seja nesses vídeos que o conteúdo é maior, tem mais informações, tem mais dicas, ou naqueles vídeos curtos de 15, 20 segundos lá que eu sempre posto diariamente, dando dicas muito boas ali, vídeos rápidos, mas com dicas gigantescas. E meu lema com vocês é sempre esse daqui, ó. Cultive videiras em sua casa de forma orgânica. Trabalhe para você ter bons resultados e o incentivo é que você maneje sempre suas plantas de forma orgânica. Então isso depende também da quantidade e da qualidade de adubos que você usa aí nas suas plantas. Tá certo, cultivadores? Muito obrigado por sempre apreciar o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado por se inscrever também. E muito obrigado pelos 9.500 inscritos que está aqui no canal apreciando os conteúdos. Tenho certeza que se estiver ajudando pelo menos um de vocês a cuidar bem das videiras aí, eu já fico muito alegre. Então, muito obrigado pela ajuda de vocês. E você, claro, que está apreciando o conteúdo, mas não se inscreveu no canal ainda, ó, não perca mais tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho que tem vídeos aqui todo domingo, assim como esse, prático e úteis, para poder te ajudar do plantio ao consumo da sua planta aí, da sua videira. Tá certo, cultivadores? Se quiser também, fique à vontade de comprar aquele valeu, como eu já falei para vocês. Vai de 2 a 50 reais, o valor é você que escolhe, mas tenha certeza que qualquer valor vai ser muito bem usado aqui em Cultivando Variedades, para continuar sendo feito conteúdos práticos e bons, assim como esse aqui, para ajudar cada um de vocês. Um abraço a todos e até uma próxima dica.